Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje, entre outras coisas, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Mas que jogaço ontem, hein, gente? Botafogo e Palmeiras, um jogo sensacional, mostrando aquilo que se imagina do futebol brasileiro, né? Claro que cada time tem os seus estrangeiros jogando, né? Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, tem ali vários jogadores que não são brasileiros, propriamente ditos, mas isso mostra, dá uma conotação de que o futebol brasileiro pode fazer muito mais do que fez na Copa América, né? Pelo menos dá uma esperança para todos nós de que até a Copa do Mundo a gente vai evoluir, né? Vamos pensar assim, até a sequência das eliminatórias sul-americanas, o Brasil vai se encontrar definitivamente, né? Quem sabe jogando um futebol parecido com aquilo que foi jogado ontem entre Botafogo e Palmeiras, né? Botafogo ganhou de 1-0, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas foi um jogaço sensacional e vale a pena, valeu a pena a gente ter ficado para assistir esse jogo na frente da TV, como eu fiquei. Foi um jogaço, sem dúvida alguma, um jogaço. Grandes jogadores, momento maravilhoso de alguns deles e tudo isso vale a pena. Mas eu vou começar falando do Master da Caldense, até porque está agendado para esse sábado agora, um jogo lá na cidade de... como é que chama lá? Campo Belo. Campo Belo. Ontem eu falei aqui em alguns momentos, eu falei Monte Belo, mas não tem nada a ver com Monte Belo não, hein? É Campo Belo. Então nós teremos lá o Meia Boca Futebol Clube, que é um dos times lá de Monte Belo. Falei hoje com o Chifrinho, que é o diretor técnico aí do Master da Caldense, e já há uma informação de que lá o Meia Boca joga com o Master 40, né, até 40 anos. Então, o Master da Caldense já é uma idade mais avançada. Então, ele está arregimentando jogadores dentro dessa faixa de 40 para poder fazer face a esse jogo importante, né, que vai lá no estádio Gumercindo Neves, lá na cidade de Campo Belo, sábado, 10 horas da manhã. E todo mundo quer ver, né, o Master da Caldense. Tem o Orlando, que jogou no Atlético, tem outros jogadores, né? O Diego Clementino, não sei se já vai poder participar, de repente vai participar também. Ex-jogador do Cruzeiro, né? Brilhou no Cruzeiro. E tantos outros jogadores aí que hoje residem e que têm história como jogadores da própria Associação Atlética Caldense. Aliás, eu convidei o Chifrinho, ele estará conosco amanhã aqui para falar, entre outras coisas, sobre esse jogo, sobre aquele jogo que anualmente acontece lá nos Estados Unidos, onde se reúne lá ex-jogadores da Caldense, e lá tem um time completo da Caldense, ex-jogadores que residem, que trabalham e que vivem hoje lá nos Estados Unidos. Inclusive agora no comecinho do mês o Chifrinho já vai para lá, o jogo parece estar marcado para o dia 18 de agosto, e até ele me convidou para a gente estar lá, mas infelizmente esse ano eu não posso. Quem sabe o ano que vem, né, Chifrinho? O ano que vem, se estiver tudo ok, a gente vai para também acompanhar de perto esse evento que já se tornou tradição. E o Chifrinho amanhã vai falar também da agenda do Master até o final do ano. Tem grandes jogos aí, tem jogo no aniversário, em setembro, agora aniversário da Caldense, parece que, não sei se é nessa data que vem o Master do Bragantino. Tem muito jogo, tem um quadrangular mais no final do ano, envolvendo o Vulcão, envolvendo a Caldense, o Master, estou falando de Master, envolvendo o Guarani de Campinas e a Ponte Preta de Santos. Lá na Baixada tem uma Ponte Preta também. Mas amanhã nós vamos falar sobre isso e muito mais quando a gente abordar aqui a história do Master da Caldense. Bom, gente, hoje tem sequência o Interbairros, que acontece no Bandolão. Ontem, aliás, foi aberta a competição com a vitória do Dom Bosco sobre o Aroeiras por 2-0. Esse jogo aconteceu ontem à noite, 7h30 da noite, lá no Bandolão. E foi uma abertura sensacional. Parabéns pela vitória ao Dom Bosco. E hoje também, lá no Bandolão, mesmo horário, 7h30, teremos o jogo entre Santa Rita e Jardim Contorno. É o jogo de hoje, repito, 7h30 da noite. Amanhã, mais um jogo acontecendo lá no Bandolão.
O Maria Imaculada enfrenta o Jardim Country Club, também 7h30 da noite. E aí no sábado nós teremos 4 jogos, mas em 3 locais. Lá no Chiqueirão, na Fazenda Chiqueirão, esse jogo será às 3 horas da tarde. Chiqueirão e Bela Vista. Estou falando dos jogos de sábado. E lá no Córrego Dantas, também 3 horas da tarde, o jogo entre Quixissana e Gama Cruz. E depois no Bandolão, mais 2 jogos. O jogo Coab e Nova Aurora será realizado às 7 horas da noite, aliás, às 5 horas da tarde. Coab e Nova Aurora. E às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, Nova Aurora e Itamaraty. Esse campeonato faz uma alusão ao Carlão da USAB, né? O saudoso Carlão, né? Que foi dirigente da USAB, um dos organizadores desse campeonato interbairros, né? Eu me lembro que ele fazia campanha de alimentos não perecíveis e doava aí para entidades assistenciais. E ficou plantada essa semente e hoje se faz o campeonato com o nome do Carlão, que é uma homenagem mais do que justa. Então, parabéns aos organizadores nesta competição que ganha sequência a cada momento, a cada instante, né? E a gente, sem dúvida alguma, vai acompanhar sempre aqui o que está acontecendo. Olha, ontem a seleção brasileira feminina embarcou para a França. Ontem o time embarcou primeiro para Bordeaux, na França, né? Onde o time vai ficar concentrado, realizando as últimas preparações, deve ter amistoso, né? Então ontem o time embarcou e a seleção, a equipe deixou o Brasil em voo fretado, partindo aí para o aeroporto internacional, lá do aeroporto Tom Jobim, lá do Rio. O Brasil estreia nas Olimpíadas no dia 25 contra a Nigéria. E na sequência vai enfrentar aí o Japão no dia 28 e encerra a fase de grupos contra a Espanha no dia 31 de julho. Então são jogos difíceis, né? Tanto a Nigéria, o futebol africano está vivendo um bom momento, tanto no masculino quanto no feminino. E depois pega o Japão, que tem uma história também, principalmente na modalidade. E a Espanha, né? Que é um time ponta de linha também no cenário europeu. Então as meninas embarcando e a gente vai com aquela esperança, aquela expectativa de que o nosso time, olha a Marta aí, ó, já dentro da aeronave, todas as atletas, repito, a aeronave fretada, um voo fretado, né? Não tem aquela coisa de conviver dentro, olha o espaço que tem entre uma poltrona e outra, né? Ali, esse aí é o Arthur Elias, o técnico da seleção brasileira, né? As atletas todas muito preparadas, bacana demais, né, gente? Tomara que dê tudo certo e que a gente possa voltar com o título de campeão olímpica, ou de campeão olímpico, né? Nós estamos falando do Brasil, país, porque a gente sabe que é um título que todos nós estamos esperando para o futebol feminino. No futebol masculino nós já tivemos 2 campeonatos, né? O Brasil andava correndo atrás e depois virou bicampeão. Uma pena que nesta temporada o masculino não tenha conseguido a classificação. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro bloco de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações aqui no nosso Sul Minas Esporte. Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Muito bem, nós estamos de volta e eu quero lembrar que hoje vai acontecer daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o sorteio para definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Será às 2 horas, horário de Brasília. O evento acontece lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E para a definição dos 8 confrontos, não tem aquela coisa de separação de potes, não, né? Time no pote A com o time no pote B. É tudo dentro da mesma cumbuca, vamos dizer assim. E aí saem os duelos das 16 equipes. Pode acontecer de sair um confronto entre Flamengo e Fluminense, por exemplo, né? Entre São Paulo e Bragantino. É uma possibilidade, né? Então, os times que estão aí no pote são os seguintes: o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo do Rio, claro, o Corinthians, o CRB de Alagoas, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o Goiás, o Juventude, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o São Paulo e o Vasco da Gama. Então, como eu falei, pode acontecer de ter um confronto de gigantes aí, né? Entre Flamengo e Fluminense, por exemplo, é o sorteio que vai definir. Então, é um sorteio dentro de um mesmo pote, eu repito. Então, pode sair primeira bolinha Flamengo, segunda bolinha Fluminense, já é um confronto. Então, pode acontecer de um gigante eliminar o outro já agora nas oitavas de final, porque daí saem as 4 melhores equipes. Lembrando que nessa fase, cada equipe bota a mão em 4,5 milhões de reais, só para entrar em campo. Então já vale a pena, uma fase que no acumulado, né, desde o início da competição, já está com um dinheirinho razoável no bolso. Lembrando que quem chegar na final vai levantar quase 100 milhões de reais, que é um dinheiro para ninguém botar defeito, né, o que é importante. Bom, eu queria falar também do time sub-17, já que a Caldense conquistou o título da Lidarp num jogo disputado lá em Varginha, né? O Caldense sub-17, neste sábado passado, dia 13, a equipe sub-17 de basquete da Caldense foi até Varginha disputar aí a semifinal da Lidarp contra a equipe de Machado, e num jogo acirrado, cheio de motivação, a Caldense venceu por 59-30, garantindo a vaga na final, que foi disputada no mesmo dia. E depois de superar diversos obstáculos ao longo do próprio semestre, como lesões, desfalques durante os torneios todos aí, a equipe sub-17 masculina de basquete da Caldense conquistou o tão sonhado título da Lidarp. Então, no final, a disputa foi contra o time de Ouro Verde Tênis Clube, o time do Ouro Verde Tênis Clube, e o jogo começou mais uma vez muito disputado, mas a equipe da Caldense, que você está vendo aí, ó, que bacana, né? A equipe abriu uma grande vantagem no placar e apenas administrou no último quarto da partida para vencer aí, conquistar o título por 73-35. Aí a moçada, meninada já com a medalha no peito, mostrando ali uma camisa número 5, deve ser algum jogador que por algum motivo tinha ficado fora da final, mas a rapaziadinha lembrou dele, né, gente? Isso que é importante. Parabéns aí ao basquete sub-17 da Caldense pelo título da Lidarp. Muito bacana, e a gente está fazendo esse destaque aqui. Bom, vamos começar falando agora também do Campeonato Brasileiro, lembrando do Campeonato Brasileiro da Série B, já que ontem nós tivemos um jogo pela Série B. Ontem o Operário bateu o Goiás, lá em Ponta Grossa, no Paraná, pelo placar de 2-0. Boa vitória do Operário, hein, jogando contra o Goiás, lá em Ponta Grossa. Vamos ver como é que ficou a classificação? O Santos permanece na liderança, né? 28 pontos. Hoje, daqui a pouco você vai ver, hoje pode dar um pulo ainda mais acentuado na liderança aí. O Vila Nova é o segundo colocado, é o adversário do Peixe hoje. Quem vencer fica na liderança isolada. Se houver empate, o Santos permanece na liderança. E o Vila, claro que vai correr atrás da vitória jogando em casa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E ali na terceira posição está o América com 26. E o Operário, com a vitória de ontem, pulou para 25. São as 4 melhores equipes, aquelas que hoje brigam diretamente
pelo acesso para o módulo, para a Série B, Série A, né, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro. E depois vem brigando ali em cima, na tábua de classificação, o Sport com 24, o Avaí com 23, o Novo Horizontino, que também tem 23, o Mirassol com 22, o Goiás com 21, o Curitiba e a Ponte Preta com 20, junto com o Paysandu, e depois tem o Ceará e o Amazonas com 19, a Chapecoense com 18 e o Botafogo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 17. E na zona vermelha, o CRB tem 16, o Brusque 14, o Ituano 11 e o Guarani, o Bugre Campineiro, está correndo um sério risco de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, tem apenas 7 pontos ganhos. Bom, vamos fazer assim, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e eu volto para a gente... Não, ainda tem jogo hoje do Brasileiro, tem 2 jogos da manhã, né? Ah, não, é hoje, né? São 2 jogos hoje. Como é que eu ia esquecer do meu time? Falei agora há pouco que a gente ia falar sobre isso aí. Vila Nova e Santos, olha que jogaço, hein? Um jogaço na Série B hoje, lá em Goiânia. Não é fácil ganhar do Vila Nova lá em Goiânia, é o time da massa. Muita gente pensa que é o Goiás, né, que é o Atlético Goianiense. O time da massa lá em Goiânia é o Vila Nova e recebe o Santos. E outro jogo em Novo Horizonte. O Novo Horizontino pega a Chapecoense para dar o tapa final nesta rodada. Aliás, é o início de uma nova rodada, hoje. Início da próxima rodada já, do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora sim, vamos para um pequeno bloco de intervalo e eu volto, que tem muito mais informação para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte e nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. A Série A que teve ontem 4 jogos, um jogo, eu repito, sensacional entre Botafogo e Palmeiras. Mas tivemos ontem também, olha, o Atlético Goianiense perdendo em casa para o Vasco, que pulo que o Vasco deu na classificação e daqui a pouco você vai ver, acho que foram 4 vitórias seguidas, ou 3 ou 4 já do Vasco, e o Vasco subiu, está subindo a escadinha, 1-0 para o Vasco ontem, em plena cidade de Goiânia. O São Paulo no Morumbi ganhou do Grêmio por 1-0, que situação do Grêmio, hein? Tá aquilo que eu falei outro dia, uma faca de 2 gumes, tinha jogos a menos, mas se repusesse esse jogo a menos com vitória, seria bacana, mas novas derrotas poderiam levar o Grêmio para uma derrocada fatal, é o que está acontecendo com o Grêmio. Perdeu do tricolor do Morumbi, 1-0. O Botafogo, que jogão, hein, gente? Mais um jogaço. Foi o jogo mais interessante que eu vi na temporada. Um jogo inesquecível. Foi o jogo de ontem. Botafogo 1-0 em cima do Palmeiras. Com os goleiros jogando muita bola ontem. Tanto o goleirão do Flamengo, do Botafogo, quanto o goleirão do Palmeiras. O Fortaleza bateu o Vitória por 3-1, o time do Thiago Carpini não engata a 5ª marcha, né, gente? Acho que é o time que é fraco, né? Porque o Léo Condé estava lá, não deu certo. Viu, o Thiago Carpini também não tá essas coisas, né? Agora, ainda falando do Botafogo, 2 goleiraços, né? Inclusive esse goleiro do Botafogo, ele estava no Santos, quando o Santos estava armando o time para essa temporada, mas estava o João Paulo jogando muito, e ele, o John, jogando muito. Aí o que aconteceu? O Santos, os dois querendo espaço. O Santos abriu mão dele, foi para o Internacional já
negociou com o Botafogo e é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro na atualidade. O que ele pegou ontem, fantástico. Mas vamos ver aí os gols da vitória do São Paulo. Aliás, o gol da vitória do São Paulo, né? Olha, um cruzamento. Aliás, a bola sobrou no Lucas, né? Pela direita. Ele bateu cruzado, tiro forte. O Lucas fazendo aí São Paulo 1-0. E o gol da vitória do Botafogo, né? Olha, esse menino aqui do lado direito joga muito, né, gente? Cruzou e aí o Tiquinho Soares veio só escorou, fazendo 1-0. O Tiquinho que fazia algum tempo que ele não fazia gol e ontem voltou a fazer o golzinho dele, que foi bacana, né? Vamos ver o que falou o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, depois do jogo. Vamos lá. O Botafogo tem um jogo franco, um jogo muito vertical, bolas à procura sempre do Tiquinho, um jogador que segura muito bem e quando recua o seu bloco tem 2, 3 jogadores na frente, o Luís, o outro centroavante que não o Tiquinho, que agora estou-me a esquecer aqui o Júnior Santos, que é jogador super vertical. Como te disse, é uma equipa que tu consegues entender a forma como joga e eles são bons na forma como joga. Uma equipa vertical, procura o seu centroavante, deixa de frente, a seguir acelera nos corredores, recua no seu terreno para depois puxar, abre os seus centroavantes para depois puxar o contra-ataque. Acho que fazem isso muito bem. O exemplo do golo que fizeram é prova disso. Embora as nossas abordagens podíamos ter feito na questão individual, quer na marcação na área, quer na abordagem no 1 contra 1 no corredor, podíamos ter encurtado mais, mas como te disse, acho que foi um jogo bem disputado, onde as duas equipas queriam ganhar e mais uma vez volto a reforçar, acho que o detalhe, que é um grande detalhe, que é a eficácia fez grande diferença, mas volto a referir que há erros que condicionaram o desenrolar do jogo. Legal, né? Nós tivemos uma época que treinadores brasileiros iam para Portugal. O Otto Glória foi um cara que dirigiu lá durante muito tempo equipes portuguesas, né? O Futebol Clube do Porto teve uma fase esplendorosa com o Otto Glória e com outros treinadores brasileiros que lá estiveram. E agora é a vez de importar treinadores portugueses, né? Nós vimos aí o Abel Ferreira e o treinador do Botafogo é o Arthur Jorge, que é português também. Vamos ouvi-lo. Este foi um jogo importante para nós. Um jogo importante naquilo que é o sentido de conseguirmos o nosso objetivo. Era muito importante para nós ganhar, sabendo nós também que esta vitória apenas nos dá a continuidade naquilo que é a liderança do campeonato, mas destacar também aquilo que é o jogo que foi. Eu creio que todos ficamos muito satisfeitos com o jogo que assistimos. Um jogo de grande intensidade, com duas belíssimas equipas, duas equipas em busca da vitória, sempre muito intensas. Acaba por valorizar ainda mais a nossa vitória, aquilo que foi também a exibição do Palmeiras, porque nos criou dificuldade. Foi uma equipa também que foi sempre muito competitiva e isso fez com que o jogo fosse muito interessante. Creio que para quem assistiu, para quem viu o jogo, ficou muito satisfeito com a qualidade do jogo jogado. A vitória em si é importante para nós por aquilo que foi o nosso desempenho também. Tivemos a oportunidade de desempenhar aquilo que tinha sido o plano de jogo de uma forma muito bem conseguida. Fizemos um jogo onde fomos muito comprometidos, fomos muito capazes naquilo que foi as nossas ações. Acabamos por, na minha opinião, justificar esta vitória, ainda que tenha havido de um lado e do outro oportunidades para fazer mais golos ou para haver mais golos. Mas esta foi uma vitória muito importante para nós, uma vez mais mantendo também a nossa baliza a 0 e que nos permite, como disse, manter a liderança do campeonato. Jogaço, né, gente? Foi um jogaço inesquecível essa vitória do Botafogo por 1-0. Vamos ver como é que foi a classificação? O Botafogo disparou, né? Ficou 3 na frente do Palmeiras, os dois estavam juntos. Agora o Botafogo tem 36, o Palmeiras 33, o Flamengo 31, o São Paulo 30, junto com o Bahia e o Cruzeiro com 29. Essas 6 equipes são aquelas que brigam aí na Libertadores, né? Lembrando que aquelas azuis ali podem ficar na pré-Libertadores, mas podem se classificar diretamente também. É um processo que mais pela frente a gente vai explicar aqui. E depois tem também com 29, mas já na zona da Sul-Americana,
o Fortaleza, depois tem Atlético Paranaense, Vasco, o Bragantino, o Atlético Mineiro e o Juventude. E na zona neutra, Internacional, Criciúma, Cuiabá e Vitória. E na zona vermelha, que é a zona do rebaixamento, hoje estão ali o Corinthians com 15, o Grêmio e o Atlético Goianiense com 11 e o Fluminense com 16, com 8 pontos ganhos, né? Então a gente vê que a situação do Fluminense está muito complicada mesmo, né? Não é fácil não. Sábado tem sequência o Campeonato Brasileiro com 3 jogos. O Flamengo lá no Maraca recebe o Criciúma, o Botafogo lá no seu campo, lá no Newton Santos, pega o Internacional e no Allianz Parque o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. No domingo são vários jogos, né? O Grêmio pega o Vitória, o Atlético Mineiro enfrenta o Vasco da Gama, o Bahia joga diante do Corinthians e o Bragantino pega o Atlético Paranaense e tem mais. O Fortaleza enfrenta o Atlético Goianiense, o Juventude lá em Caxias enfrenta o São Paulo e o Cuiabá joga diante do Fluminense. Parada dura por Fluminense, hein? Esse time do Cuiabá está ganhando pontos aí inexplicavelmente, né? Ganhou inclusive do Bahia lá em Salvador na última rodada. Então é isso aí. Bom, gente, tem um projeto de lei que está tramitando, né? Aliás, projeto de lei que propõe a incorporação do xadrez ao currículo escolar, né? A sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na última terça-feira, foi aprovado o anteprojeto de lei que institui o programa de incentivo à prática da aprendizagem do jogo de xadrez nas escolas públicas, bibliotecas municipais, instituições e praças públicas do município. É o projeto do vereador Wellington Guimarães, o paulista, né, que é o autor do anteprojeto, que busca ampliar as atividades de xadrez aqui em Poços de Caldas. A iniciativa tem como foco principal fortalecer o ensino e a prática do xadrez nas escolas municipais, oferecendo aos alunos uma oportunidade de desenvolvimento integral. Então, parabéns aí ao projeto, ao anteprojeto, né? São objetivos realmente muito claros e tudo isso auxilia no aprendizado do próprio estudante, da própria criança, né? Quem joga xadrez sabe do que eu estou falando, né? Que é uma atividade que mexe com a inteligência, né? Com o aprendizado, é muito bacana. Numa próxima oportunidade a gente vai poder ouvir aqui, quem sabe o autor do anteprojeto e quem sabe falar muito mais sobre isso. Mas nós estamos encerrando o programa de hoje, convidando você para que esteja conosco amanhã. Eu vou trazer amanhã uma entrevista com o Wellington Simeão, ele que é o técnico do Vila Real, que hoje é um time de Machado, não é mais de Juiz de Fora não. Ele que vai falar sobre como é que está a preparação do Vila Real para o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Vai ser adversário do Vulcão, está na mesma chave do Vulcão. E também o Chifrinho, né, o Antônio Carlos Cava, vai falar conosco amanhã sobre todos os projetos que vão acontecer dentro do Master da própria veterana. É isso aí, gente. Um grande abraço e até amanhã, então.